Boa noite, meus amores. Boa noite, povo de Deus. Boa noite, pessoas do meu Facebook. Que eu amo assim, ó, bastante. Gente, eu peço que vocês curtam o meu canal. Se inscrevam, vocês que não são inscritos. Deixe teu joinha. Esteja sempre olhando os meus vídeos. Eu agradeço muito. E curte, né, o meu canal para que chegue mais vídeos para você. Se inscreve, tá bom? Eu agradeço muito em nome de Jesus. Eu gostaria hoje de trazer um tema muito interessante, no qual eu me perdi esse final de semana, porque eu fui falar em uma publicação lá no Facebook sobre esse tema, e aí eu não falei no sentido correto, né? E eu gostaria de vir aqui corrigir, porque é feito, eu falei para vocês, esse vídeo que eu faço, o meu canal, é para que eu possa estudar a Bíblia em casa. Eu estudo a Bíblia em casa e trago aqui para vocês o que eu aprendi, né? Então vamos lá, eu vou falar hoje sobre a Trindade. O que significa Trindade? A Trindade vem do latim, que significa 30 e dá sentido a três, mas que na realidade é apenas um. A unidade, é, que na verdade é apenas um, mas vai falar da unidade Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, Deus é apenas um, mas a Trindade quer dizer Pai, Filho e Espírito Santo. Então eu vou citar alguns versículos aqui da Bíblia que vai falar sobre quando ele veio na terra na condição de homem e foi tentado por Satanás e resistiu às tentações. Quando ele se dividia em humano, que Jesus, Deus, ele já veio na terra na condição de humano. Foi tentado e resistiu às tentações, né? É Pai, Filho e Espírito Santo. Então vamos lá, Atos 1, versículo 9. Atos 1, versículo 9. Tendo isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam em uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Amém? Vamos citar outros versículos. Marcos 16 e 19. Marcos 16 e 19. É muito interessante, né, gente? Mas na realidade, antes que eu leia, a Bíblia, ela relata, ela vai falar sempre mistério. Porque, por mais que eu venha aqui tentar explicar para você o que é essa divisão que fala sobre a unidade Pai, Filho, da pessoa, das pessoas do Espírito Santo, que é Pai, Filho e Espírito Santo, eu nunca vou chegar a algo concreto para a tua vida. Por quê? Porque Deus ele deixa um mistério em todas as palavras dele, biblicamente falando. Deus ele só falou aquilo que ele quis revelar para nós, né? Nada está tão claro biblicamente falando. Mas vamos lá. Marcos 16 e 19. Tem muitos versículos na Bíblia que vai aparecer, mostrar que a Trindade, né? Não fala especificamente. Tem um que mais ou menos fala, eu esqueci ou eu vou conseguir achar aqui. Então vamos para Marcos 16 e 19. 16, 13, 14, 15. Versículo 19. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Olha, o Senhor Jesus foi elevado aos céus
e assentou-se à direita de Deus. Aí você se pergunta aí, mas Jesus e Deus não é o mesmo? Ele é o mesmo. Vamos lá. E sentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que acompanhavam. Olha aí, é interessante, né? Mas é feito eu falei. Trindade vai falar sobre a unidade de Deus. A unidade de Deus. Das pessoas do Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Então vamos para outro versículo da Bíblia. Eu li Marcos 16 e 19. Eu li Atos 1 e 9. Você pode me acompanhando, por gentileza. Né? Que eu não estou falando heresias, não estou falando com as minhas palavras. Eu estou estudando. Porque eu quero, eu gosto de debater, falar sobre a Bíblia, debater, falar algo que eu sei. Né? E de repente você vê algo ali que você quer debater, mas você não tem conhecimento. E aí, de repente, vai ser como é que eu posso dizer? É um ditadozinho aí que fala, você vai cometer uma gafe, algo do tipo, né? É vergonhoso até, né? A gente vai falar algo que a gente não tem aquele conhecimento, né? E chato até. Nem Deus se agrada disso. Então vamos lá. Eu falei sobre Atos 1 e 9, Marcos 16 e 19 e vamos falar sobre Lucas 24 e 51. Você vai ver que tem vários versículos da Bíblia que cita a unidade da pessoa, do Espírito Santo. Lucas 24 e 51. Vinte e quatro. Lucas, eu vejo eu estou certa, 24 e 51. É isso mesmo. Cinquenta e um. Lucas 24. Olha só, 24. Foi uma falta de atenção, peço perdão. No primeiro dia da semana de manhã, bem cedo, as mulheres levantaram, ou seja, aqui fala sobre a ressurreição. As mulheres levantaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galiléia. É necessário que o filho do homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia.
Então se lembraram da palavra de Jesus. Amém? Então pronto, aí vamos para o 50. Se falou 51, né? Vamos para o 51. Estando ainda abençoá-los, ele os deixou e foi elevado aos céus. Era esse aqui mesmo, perdão, viu? Eles o deixou e foi elevado aos céus. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria e permaneciam constantemente no templo louvando a Deus. Vamos para João 16 e 28. Tá aqui bem próximo. 16 e 28. Eu vim do Pai. Olha só, isso é bem interessante. Eu vim do Pai e entrei no mundo. Agora deixo o mundo e volto para o Pai. Olha só. Um só que se chama Deus. Jesus de Nazaré. Apenas um. Aí ele fala aqui, em João 16, versículo 29. Então os discípulos... Perdão. João 16, 28. Perdão. Então, ele fala assim, ó. Vê que interessante. Eu vim do Pai e entrei no mundo. Agora deixo o mundo e volto para o Pai. Vamos lá para João 17, versículo 13. Versículo 13. Versículo 13. Agora vou para ti, mas digo estas coisas, enquanto ainda estou no mundo, para que, eles tenham a plenitude da minha alegria, né? Muito lindo também. Todos esses versículos que eu estou citando aqui, fala sobre essa unidade, né? Da Trindade. Fala sobre a pessoa santíssima. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, vamos agora para João 20 e 17. João 20 e 17. Jesus disse, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Olha só que interessante, né? Vai entender o mistério de Deus, né? Se ele só fala na Bíblia as suas palavras com limitações, é porque em Gênesis, está mais certo e perfeito e correto quando diz que Deus deu autoridade ao homem sobre algumas coisas aqui na terra. Ou seja, mas tudo tem o seu limite. Então, quando o homem tenta chegar no limite do Senhor, o homem, eu falo generalizando, seja homem, seja mulher, quando tenta ultrapassar os limites do Senhor, paga um preço, meu querido. Paga um preço. Então, Deus, ele é bem claro quando ele diz que deu autoridade ao homem sobre algumas coisas aqui na terra. Por que é que o homem não chega até o sol? Se o homem chegar até a lua, o homem não vai chegar até o sol, porque Deus não permite. O sol é quente, queima. Se o homem tentar chegar nem na pontinha, o homem vai se derreter todinho, sabe? Então vamos para mais alguns versículos. Vai falar sobre a pessoa, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu achei tão interessante esse tema, sabe? Eu vou voltar com mais vídeos falando sobre esse mesmo tema, né? Vamos para, já lemos João 20 e 17. Vamos para Efésios 4, 8 e 10.
O bom é que esse celular que eu estou, o vídeo está demorando para cortar, para ser concluído, porque o outro celular que eu estava dificultando a questão dos meus vídeos. Efésios. Gente, agora eu estou apanhando. Deixa eu ver aqui. Efésios. Efésios 4, 8 e 10. 4. Oito e 10. Por conforme a medida repartida por... Perdão. E cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito. Agora, que significa? Ele subiu, perdão, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra. Essa parte é a parte que eu falo. Quando ele veio, que Jesus ele já veio à terra na condição de homem, ou seja, ele afastou-se de sua glória. Eu já fiz inclusive um vídeo em relação a isso, quando Jesus afastou-se de sua glória para sentir o que nós sentimos, para entender por que é que nós, os seres humanos, as criaturas dele, pecam, porque nós não conseguimos, isso é uma luta constante contra a nossa carne. Por que é que nós temos pecados? Sabemos, sobre Adão e Eva, o conhecimento do bem e do mal, né? Que essa carne aqui habita o pecado, mesmo que a gente não queira, a gente faz de tudo, mas a gente peca até no pensar. Em algumas palavras proferidas é pecado, uma palavra de maldição, a gente peca pensando, olhando, desejando. Então é a carne. Mas ele se afastou de sua glória e veio às profundezas da terra para entender o que era que nos fazia pecar. E mesmo assim, na condição de homem, ele não pecou. Ele resistiu, foi firme e perseverante nas tentações da carne. Ele não pecou. Então vamos lá. O que significa? Ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu. Olha só, é um só. Acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas. Ou seja, aí eu venho com uma palavra bem interessante. Tem pessoas que não acreditam em profetas. Se aqui na palavra do Senhor, para você que não acredita que existem profetas do Senhor, que existem pessoas que têm dons espirituais para curar, que não é a pessoa que cura, mas Deus que cura, mas Deus dá o dom espiritual para essa pessoa colocar a mão em uma enfermidade e o seu próximo ser curado. Ou até mesmo falar pelo telefone com a pessoa, orar e a pessoa ser curada. Deus deu aquele dom, então existe, na Bíblia está falando, não sou eu. Leia a tua Bíblia aí em Efésios. Eu acredito que você tem Bíblia, mesmo que você não acredite que existem dons espirituais, que existem profetas do Senhor. Nesse momento você vai pegar a tua Bíblia e vai abrir em Efésios, né? 3, versículo 7, 9 por diante. Vamos ler por diante. Eu achei interessante agora.
Designou alguns dons para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas. Olha, existe profetas do Senhor, evangelistas, pessoas que têm dons espirituais, sabe? Então, veja só, é a Bíblia que está falando. E outros para pastores, são autoridades constituídas pelo Senhor Jesus. E mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Olha só que tema importante que eu peguei. Pessoas que não acreditam nesses dons, né? A partir do momento que pastores, evangelistas e profetas do Senhor estejam com sua vida espiritual certa, seu relacionamento com Deus certinho, né? Que não peque, porque nós todos pecamos, ninguém está imune a pecar. Mas essas pessoas que têm autoridade constituída por Deus, essas pessoas que têm dons espirituais, só são liberados esses dons porque elas lutam e estão ali na presença do Senhor verdadeiramente, cada dia mais se santificando, né? Então vamos lá. Para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e chegamos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. Como é que você vai atingir a medida da plenitude de Cristo? Quando você está em obediência com o Senhor, quando você não está em pecado, quando você está com a tua casa em ordem, com a tua vida em ordem, com o teu relacionamento com Deus em ordem, tudo está em ordem, né? O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro, pelas ondas nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro, antes seguindo a verdade em amor, o que eu acabei de falar, né? Em outras palavras, mas dá no mesmo. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. Ou seja, falei dos membros do nosso corpo. Como funciona? Nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, né? Vamos dizer assim, se eu sou a noiva do Senhor, você é o noivo do Senhor. Aí você me pergunta, como noivo do Senhor? Se é homem, tem pessoas que fazem essas perguntas meio absurdas. Né? Para Deus existe um sentido óbvio. Né? Para um bom entendedor, meia palavra baixa. Então, nós somos templos e morada do Espírito Santo do Senhor. E Deus, ele tem ciúme do nosso corpo. Ele tem ciúme de nós. Né? Então, nossos membros para estar com a Bíblia na mão. Minhas mãos estão com a Bíblia. Minha cabeça está curvada na presença do Senhor, eu orar, né? Prostituição é pecado, né? Ficar, os jovens que ficam com um e com outro, é pecado. Como é que você vai se santificar na presença do Senhor se você se você está impuro ou impura? Então é isso que está falando aqui na Bíblia, né? Crescer e edificar-se a si mesmo em amor na medida em que cada parte realiza a sua função. Ou seja, eu falei sobre os membros do nosso corpo que cada um realiza uma função, né? Então, o sentido da palavra é essa, né? Nós temos que sacrificar nossa carne, renunciar aos desejos da carne. Renúncia, né? Deixar verdadeiramente morrer o velho homem, né? Porque quando aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador de nossas vidas, morre o velho homem e ali passa a existir. É como se fosse uma ressurreição, está nascendo um novo homem, né? Eu falo isso generalizando. Mulheres, homens de Deus. Né? Não é fácil, eu digo isso por experiência própria, não é fácil. Né? Então esse tema foi muito importante. Nós falamos hoje sobre a Trindade. Eu repito, o que é a Trindade? O que significa a Trindade? Em latim significa 30, né?
que vai dar sentido a três, mas que na verdade é apenas um. Mas trata-se da unidade Pai, Filho e Espírito Santo, da pessoa. Pai, Filho e Espírito Santo. Então eu li bastantes versículos da Bíblia que dá esse sentido, que fala o sentido do Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Falei que ele desceu às profundezas da terra, na condição de homem, para saber o que nós sentimos. Afastou-se de sua glória. Então, esse é o significado da Trindade. Amém? Espero que você tenha entendido, né? Espero que você se aprofunde na palavra do Senhor. Espero que você pegue tua Bíblia, veja esse vídeo, reveja, abra todos os versículos e tenha um pouco desse entendimento da Trindade, né? É mistério, a palavra de Deus é mistério. Nós nunca vamos entender, é, é, sermos convictos, na verdade, do que é a Trindade, porque é algo misterioso. Ah, mas Deus é só um, né? Enfim, espero que você tenha entendido. Deus abençoe a tua vida. Que o Espírito Santo do Senhor te conforte, te abrace. Fica com Deus. E não esquece de curtir meu canal, se inscrever. Agradeço muito. Fica na paz. Ó, beijão.